paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do Simply Pentecostal, do nosso maravilhoso devocional. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com você e hoje é sexta-feira. Chegamos aqui mais uma semana abençoado pelo nosso Deus. Talvez muitos de vocês cansados, com muitas tarefas. Entretanto, podemos dizer como o povo de Deus, como Samuel dizia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, hoje, de uma forma especial, vamos estar então lendo o Evangelho de Lucas e desta maneira no capítulo 17, e nós vamos estar lendo dos versículos 7 ao versículo 10 deste lindo Evangelho de Jesus, não é? Juntos estaremos lendo a palavra de Deus. Portanto, se você está pronto, não é? Nós iremos ler. Diz assim a palavra do Senhor: E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aleluia. Palavra maravilhosa. Jesus está conversando, falando com os seus discípulos. Ele já deu, os irmãos já leram com a nossa irmã Manuela estes 6 primeiros versículos e nós vamos ver, não é, Jesus agora dando continuidade, falando acerca do serviço e como os servos deveriam se portar, como deveriam fazer o seu trabalho. Meus queridos e amados irmãos, Jesus falando esta palavra, nós lembramos que o povo de Israel foi um povo que, durante muitas gerações, eles serviram a outras nações. Nós vamos lembrar de que eles serviram no Egito, não é? Por 430 anos. Nós vamos ver durante o período das histórias eles servindo a outros deuses, sendo dominados. E agora, neste momento, enquanto Jesus ele está ali com eles, o povo estava debaixo do império, não é? Do serviço do Império Romano. Eram servos daquele império. Portanto, as pessoas que ali estavam, os apóstolos que estavam lhe ouvindo, as pessoas que estavam ao seu redor ouvindo a sua mensagem, todos eles estavam, de certa forma, acostumados e sabia o que era ser um servo, o que era servir. Entretanto, quando Jesus fala esta palavra, ele não está falando ela apenas para poder dizer como aqueles homens israelitas deveriam se comportar em frente de um senhor chamado Roma. E eu quero crer de que Jesus também está mostrando aos seus discípulos a maneira como eles devem servir a Deus, ao seu Pai. Senão, nós vamos ver em várias maneiras Jesus, o próprio Jesus, se você lembrar, no dia da ceia, no dia em que ele falou, na noite em que ele foi levado preso, Jesus ele fez uma coisa maravilhosa e linda. Ele tomou, cingiu-se e ele lavou os pés dos seus discípulos de uma forma como um servo. Jesus mostrando a eles e dizendo após: olha, se eu fiz assim, se eu lavei-vos os pés, vocês também devem servir uns aos outros, devem servir a causa, devem servir a Deus, aleluia. Portanto, todos nós, de uma certa maneira, nós sabemos o que é servir, porque nós trabalhamos. Entretanto, quando nós trabalhamos, nós estamos ganhando
pelo nosso trabalho. E por isso, muitas vezes, nós não colocamos isso, né? Não nos vemos muitas vezes como um servo, como naquela época. Entretanto, Jesus ele nos ensina através dessa linda palavra alguns pontos importantes que vieram ao meu coração sobre o nosso serviço a Deus. E não somente isso, quando nós servimos as pessoas, aos demais, à igreja, à sua família, aos seus amigos, que maneira ou como nós devemos servir. Jesus, na sua palavra, ele dizia: este homem, este senhor, quando chega na sua casa e o seu servo chega de lavrar a sua terra, o senhor, simplesmente porque ele veio do seu trabalho de lavrar a terra ou de cuidar do gado, o senhor daquela casa não mandou ele sentar para comer junto com ele. Muito pelo contrário. Ele sabe que, apesar dele ter feito o seu trabalho fora, quando chegasse em casa, ele tinha que preparar o almoço, o jantar, tinha que dar de comer para o seu senhor, fazer as suas tarefas e depois ele próprio comer ou fazer aquilo que ele precisava fazer para ele mesmo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos essa verdade, quando nós vemos, principalmente quando nós falamos sobre o reino de Deus, o serviço a Deus, e é claro que muitas vezes nós, como igreja, o nosso serviço especialmente é dedicado e ele é aplicado no âmbito da igreja aonde nós servimos. Talvez você seja um professor de escola dominical, ou talvez você dirija o ciclo de oração, ou você talvez dê classes para crianças, você talvez é o zelador da igreja, ou talvez você é até um ministro, ou é um obreiro, é uma pessoa que está ajudando o seu pastor. Você é um evangelista, ou você está fazendo a obra de alguma forma, você toca na banda da igreja, você canta no coral da igreja. Portanto, tantos trabalhos existem que estes trabalhos, eles nos colocam nessa posição no reino de Deus, na igreja de Deus, como servos de Deus. E por isso é um prazer, por isso nós nos sentimos orgulhosos quando nós somos chamados servos do Senhor. Porque nós sabemos que nós estamos trabalhando é para Jesus, é para o nosso Deus, não é para o homem, não é para as pessoas, não é, ainda que as pessoas, a igreja vai usufruir da bênção do nosso serviço, do nosso trabalho. Mas nós sabemos que muitas vezes no nosso trabalhar, na nossa obra, no nosso servir, muitas vezes nós podemos ser atingidos. Nós podemos ser caluniados, nós podemos ser, machucados no meio do caminho e muitas vezes o inimigo vai colocar no coração daquele servo de Deus: para que você está fazendo isso? Para que você não precisa sofrer nem passar esta humilhação? Deixa de lado, não faça. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, esta é a voz das trevas. Esta é a voz do nosso inimigo, que não quer que você sirva. O que foi que Jesus ele disse? Assim, quando nós fizermos tudo o que nos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Portanto, a minha reflexão neste dia, nesta manhã, para você, para mim, é que quando nós estivermos servindo, no nosso serviço à causa do Mestre, nós possamos entender e lembrar-nos de que o nosso serviço tem que ser sem interesse próprio. Eu não sirvo a Deus por interesse próprio. Eu não sirvo a Deus pensando na bênção que eu possa ganhar. Eu não sirvo a Deus com aquilo que Ele me chamou, com os talentos que Ele me deu, com o potencial que eu possa ter, com os bens que eu tenha. Eu não sirvo ao Senhor para poder estar interessado ou fazer uma barganha para dizer: olha, eu preciso disso, ou para dizer: Senhor, tu sabes que eu tenho te servido, me dá isso. De maneira alguma, nós não servimos a Deus
por um interesse próprio. Nós servimos a Deus por amor, porque nós amamos o nosso Senhor. Aleluia. Mas tampouco nós não servimos por hipocrisia ou com hipocrisia. Não, deixa eu fazer isso aqui, não é? Para poder as pessoas me verem. Não, assim era o que faziam os hipócritas, os fariseus, os saduceus, para que as pessoas pudessem ver. Mas por dentro não era isso que eles queriam. Portanto, da mesma maneira, meus queridos e amados irmãos, quando nós fizermos algo, seja o mínimo ou seja algo grandioso, que nós possamos servir ao nosso Deus sem nenhum resquício de hipocrisia. Que seja com um coração sincero, com um coração verdadeiro, com um coração temente a Deus, dizendo: Senhor, eis aqui o meu serviço, está aqui diante das tuas mãos. Mas tampouco nós servimos por ostentação, para poder mostrar: olha, eu faço melhor, eu sirvo melhor, eu sei cantar melhor, eu sei tocar melhor, eu sei pregar melhor, eu faço isso porque eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu sou filho de ninguém. Não, meus queridos e amados irmãos, nós servimos e sabemos que nós somos servos de Jesus e que a nossa capacitação, que os nossos talentos, que tudo aquilo que nós fazemos e usamos foi porque o Senhor Deus, Ele nos entregou na nossa mão para servi-lo na sua obra. Aleluia! Não tenho nada que me ostentar, não tenho nada que, dizer e bater no peito: fizemos isso. Não, aleluia! Foi pela misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quantas vezes ele se apresenta como servo de Jesus Cristo? E ele disse: olha, eu poderia até me ostentar, eu podia me gloriar em alguma coisa, mas eu reputei, eu coloquei tudo isso como esterco. Eu sou apenas servo. Aleluia! Mas não somente isso, quando nós servimos com um coração alegre. Não servimos, não fazemos o nosso serviço com um coração pesaroso, triste, angustiado. Ai, meu Deus, tenho que estar de novo aqui nessa reunião, tenho que estar aqui novamente cantando no coral. Ai, que coisa aborrecedor. Ai, meu Deus, tenho que agora preparar esta classe da escola dominical. Mais uma vez, eu quase não tenho aluno, ninguém vem. Não, irmãos. Faça e prepare e sirva a um servo, a um crente, a uma pessoa, como se estivesse servindo a 1000. Aleluia! Prepare, dê o seu melhor. Aleluia! Como se estivesse servindo a uma multidão para a glória do nome de Jesus. Mas nós não servimos com o coração forçado, que nós somos empurrados a fazer alguma coisa. Deixe-me contar uma história pessoal. Quando eu era muito pequena, tinha meus 10 anos de idade. Eu vivia no Rio de Janeiro. Meu pai era um grande servo do Senhor, trabalhador, incansável, não é? Ali no Rio de Janeiro, na igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão. Ele não somente dirigia os jovens, mas ele também era professor de uma das classes de escola dominical. E ele, todos os sábados, quando chegava de tardezinha para a noite, ele me chamava, ele disse: Vânia, vamos comigo lá na igreja para poder eu fazer as cópias do roteiro, do esboço, para entregar aos alunos da escola dominical. E muitas vezes, meus queridos e amados irmãos, muitas vezes, se não quase todas, exceto uma, eu fui muito alegre. Eu ia muito alegre com meu pai para a igreja, nós morávamos perto, e eu estava ali, ele fazendo aquelas cópias, naquele mimeógrafo a álcool ainda naquela época, E fazendo aquilo, eu simplesmente estava ali para poder ajuntar aquelas cópias, colocar num cantinho, preparando para o outro dia. Aquele era meu trabalho, aquele era o meu serviço como criança na casa de Deus.
Mas eu me lembro bem num dia em que meu pai me chamou, como de costume, ele disse: Vânia, vamos para a igreja para poder me ajudar ali? Porque eu entendo que ele estava fazendo aquilo para poder preparar a minha vida, para poder me colocar ao serviço do reino de Deus. E eu me lembro que naquele dia estava passando alguma coisa na televisão, que eu estava muito entretida naquilo. E quando ele me chamou, eu relutei, não queria ir. E quando, não é? Ele me chamou a segunda, terceira vez, então eu decidi ir. Ele, quando saiu, ele saiu na frente e eu saí atrás. Mas com a cara emburrada, com a cara fechada, com o coração assim, como se indo forçado para a igreja para fazer aquele trabalho que todos os sábados eu fazia com tanta alegria. Mas naquele dia havia uma prioridade que estava sendo colocada no lugar da obra de Deus na minha vida. E por causa disso, eu fui para ali, estava caminhando em direção à igreja, mas com a cara emburrada, com a cabeça cabisbaixo e arrastando os pés para poder ir para a igreja. E meu pai notou aquilo. E foi naquele meio do caminho que ele, vendo a minha situação, o meu coração, o que eu estava fazendo, que ele virou-se para trás, ele me parou no meio do caminho e ele disse: nem eu, nem Deus precisa do seu trabalho desta maneira. Se você quiser servir a Deus, você serve com amor, não forçada. Se para você a prioridade é aquele programa na televisão, então volte agora mesmo de volta para casa. Porque Deus não precisa de você com este coração para fazer a obra dele forçada. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, de que eu era crente. E naquele momento, muito rápido, porque ele deu as costas para mim e continuou caminhando para a igreja, eu pude refletir no que eu havia feito, na situação do meu coração, como eu havia tratado ao meu pai, mas havia tratado ao meu Deus, por tanto que ele havia me dado. E foi naquele momento que na mesma hora eu pedi perdão a Deus. E eu corri e fui de volta e entrei na igreja ao lado do meu pai. E contente e alegre para poder fazer aquele pequeno serviço que eu tenho certeza que ele não precisava de mim. Ele não precisava que eu fizesse aquilo, mas a oportunidade estava sendo dada a mim de o fazer. E eu tinha que o fazer com alegria. Portanto, meus queridos e amados irmãos, deste devocional Simple Pentecostal, Deus te deu uma tarefa, Deus te deu um serviço. Você é servo do Senhor. Faça sua missão com alegria. Não faça forçado. Não faça de um coração tristonho. Deus, ele não precisa da gente, mas ele nos dá a linda oportunidade de o servir, de poder, acima de todas as coisas, ser participantes do reino dele. Aleluia! E sabe, o melhor de tudo é que nesta palavra que Jesus ele diz, quando ele fala, será que, não é? Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Jesus dizia, creio que não. Os servos deste mundo não vão te agradecer pelo trabalho que você tinha que fazer. Entretanto, nosso Deus, ele é tão bondoso, tão misericordioso, que sabe o que ele faz? Não somente ele nos dá os dons, nos dá talentos para poder fazer a obra do mestre, fazer o serviço dele, mas ele ainda, por cima, nos abençoa aqui, nos prospera naquilo que nós fazemos e, além do mais, tem uma coroa esperando por nós quando chegarmos lá. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente, aleluia. Que neste dia esta palavra possa ficar muito guardada no seu coração e que saibamos dar a
prioridade do nosso serviço ao nosso Deus. Lembre-se, não esqueça de poder acionar as notificações, inscrever-se nesse canal se é a primeira vez que você está aqui conosco. Nós nos sentiremos muito alegres, tanto eu, a irmã Manuela, que tem feito este trabalho de segunda a sexta aqui com vocês, e amanhã, no sábado, não perca, nós estaremos lendo o livro de Jeremias juntos para dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo aqui, servindo apenas ao nosso Mestre e à Igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente.